porta da geladeira, os ímãs raramente aparecem na vida diária de uma pessoa comum. Magnetismo não é algo com o qual lidamos normalmente. Você não sente um campo magnético, você pode passar um ímã por si mesmo e não sentir nada. Então ele não é parte de nossa experiência diária. A característica-chave do magnetismo é que ele atrai e repele. Eu estou segurando aqui 2 ímãs para ilustrar como campos magnéticos funcionam e o quanto são fortes. Agora eles atraem um ao outro e eu tenho que fazer força para separá-los. Mas eles também podem repelir um ao outro. E eu posso ilustrar isso colocando-os nesse bastão. Se eu colocar o primeiro e depois o segundo, eu não consigo empurrar para baixo, ele volta. Na verdade, a única coisa que impede que as pessoas atravessem paredes ou o chão é o magnetismo. Moléculas e átomos são extremamente pequenos e o espaço entre átomos é extremamente grande. Em nível atômico, quase tudo é feito de espaço vazio. A distância entre os elétrons que giram em torno dos prótons no núcleo é imensa. É como esse ventilador, sendo os elétrons as pás e o centro o núcleo. Se não houvesse movimento acontecendo, você poderia atravessar as coisas. Não seria sólido. Então, por que é sólido? É porque a atração eletromagnética entre o elétron de carga negativa e o próton de carga positiva o atinge e ele gira. Então, se girar muito rápido, como as pás do ventilador, representando os elétrons em torno do átomo, eles expulsam tudo. Por isso, você não cai do chão e por isso não atravessa paredes. Não são os átomos, mas o campo magnético que torna a matéria sólida, que impede que uma pessoa atravesse paredes. A força magnética atrai e repele ao longo de linhas de campo. Pegue um ímã em barra, coloque um pedaço de papel em cima e cubra esse pedaço de papel com limagem de ferro. A limagem vai se alinhar nas linhas de campo que saem do ímã. Essa é uma boa maneira de ver como é um campo magnético. Uma maneira de se pensar as linhas de campo é como pistas em uma estrada. O tráfego para o sul nunca interage com o tráfego para o norte. Linhas de campos eletromagnéticos são como pistas em uma estrada. Carros andam em pistas numa estrada e, por isso, se você olhar na superfície do Sol, vê lindos arcos que representam as linhas de campo onde o plasma pode fluir. Mas na superfície do Sol, essas linhas de campo são intensamente poderosas e mortais. Nessa analogia da estrada, imagine se ficasse aberta uma pista no meio entre os tráfegos velozes para o norte e para o sul. Se não há instrução sobre como se deve agir nessa pista, você tem uma confusão ali. Todo mundo vai tentar seguir nesta pista. O caos vai acontecer e vai haver uma grande liberação de energia. Agora, imagine se essa estrada estivesse no Sol e os carros tivessem 32 mil quilômetros. A grande colisão incendiaria a matéria do Sol na direção do nosso planeta. Isso é a ejeção de massa coronal. Ela é gigante, tem mais de 10 bilhões de toneladas de plasma solar. É o equivalente a 100 mil porta-aviões viajando a milhões de quilômetros por hora em direção à Terra. Essa é a ameaça ao nosso planeta. Um golpe direto de uma ejeção é raro, mas seria catastrófico para a nossa civilização. É preciso apenas uma grande tempestade para um desastre de engenharia. O tamanho desse desastre só ficou claro com novas descobertas da ciência solar de ponta. Novas informações perturbadoras de satélites podem nos ajudar a prever a próxima explosão mortal de uma super tempestade magnética. Esta noite, em Maravilhas Modernas, Cozinha sobre Rodas. Esse é o pedido. Muito obrigada. De nada. Obras-primas da engenharia. Como o caminhão se move e chacoalha nas pistas,
Temos de deixá-lo rígido e estruturalmente seguro o suficiente para ele não desmontar. Uma opção muito além do convencional. Nunca pensei que eu compraria comida de um porco gigante. Maravilhas Modernas. Esta noite, às 9. No H2. Muito mais história. Todo mundo tem uma história para contar. Nós somos uma força poderosa. Os bandidos não vão vencer dessa vez. Na verdade, acho que tenho mais coisas para dizer. Espero que vocês fiquem. Lifetime Movies. Toda quarta e quinta no Lifetime. Na Casa da Moeda dos Estados Unidos, as notas são destruídas todos os dias para garantir que os 1,2 bilhões que estão em circulação se mantenham no padrão de qualidade. Estou vendo um monte de notas de $20 desaparecer rapidamente na máquina. Isso. E aí a gente rasga aqui nessa sala cerca de $2.200 por dia. Uau! 10 coisas que você precisa saber. Quinta, às 10 da noite, no H2. Muito mais história. O fim do mundo não depende mais só das profecias. A falta de recursos naturais e a queda de impérios financeiros são as principais ameaças das grandes potências. O mundo está ficando sem água muito rapidamente e a população está proliferando. O consumo está proliferando e as fontes de água estão encolhendo. O futuro terá uma cara muito diferente do que o passado, antes de qualquer coisa, porque a economia mundial não continuará mais a crescer. E você ainda acredita que existe saída? Profetas da Maldição. Esta segunda, às 10 da noite. No H2, muito mais história. Tempestades magnéticas solares só recentemente se mostraram uma ameaça mortal à Terra. O Sol ejeta constantemente material entre radiação, raio-x, erupções solares e ejeções de massa coronal. Essas ejeções não nos atingem rotineiramente porque a Terra tem uma proteção. A Terra tem um campo magnético imenso em torno dela. Está tudo em torno dela. E o que acontece é que se há uma erupção solar, uma ejeção de massa coronal, nosso campo magnético é nossa salvação, nossa armadura. Imagine a Terra como esse globo e o Sol como uma arma. O Sol dispara explosões poderosas em direção à Terra quase todos os dias. Mas o planeta tem um campo protetor, como um vidro blindado que protege o globo dos disparos da arma. Ele se chama magnetosfera, um campo magnético gigante gerado pelo núcleo. Ele se estende por 69 mil quilômetros. Como um anel magnético repele outro anel, a magnetosfera da Terra repele o plasma magnetizado do Sol. 1 bilhão de toneladas de plasma superaquecido e eletricamente carregado atinge nosso planeta e normalmente só gira em torno dele. O campo eletromagnético da Terra é um escudo. Partículas carregadas tentam entrar, mas voltam e são redirecionadas pelo campo magnético. Apenas uma pequena parte da tempestade magnética é capturada pela pequena abertura nos polos do planeta, onde a vemos como uma aurora boreal. O campo magnético da Terra redireciona as partículas energéticas até os polos. E vemos isso na forma da aurora austral e da aurora boreal. As partículas interagem com a atmosfera da Terra, fazem com que ela brilhe. É uma linda demonstração de luzes.
A magnetosfera pode redirecionar material eletromagnético, o que permite que a vida floresça na Terra. Sem isso, partículas radioativas acabariam matando todas as formas de vida. Felizmente, o campo direciona material, como as erupções solares, para longe e permite que outros materiais entrem na atmosfera de nosso planeta, como a luz e o calor. Você pode perguntar como é que nossa magnetosfera nos protege das ejeções de massa coronal. Mas a luz do Sol ainda passa para termos a luz do dia. Bom, isso acontece porque a ejeção de massa coronal é mais carregada de partículas e é na carga elétrica que o campo magnético se apega. A luz não tem carga elétrica. E já que não é uma partícula carregada, ela passa através do campo magnético como se ele nem estivesse ali. Mas de onde vem a poderosa força magnética do planeta? Isso pode ser respondido com um dos magnetômetros mais antigos e mais simples, uma bússola. Essa é uma bússola. É um aparelho bem simples que diz onde está o norte. Ela usa campos magnéticos, então, às vezes, não aponta para lá. Eu quero mostrar por que não. Estamos num ferro velho e atrás de mim há um eletroímã imenso. Quando ligamos essa coisa, o que acontece? Vamos dar uma olhada. Vejam, a bússola virou na direção dele, mas quando desligamos, ela volta a apontar para o norte. E isso nos diz que uma bússola não aponta para o norte, ela aponta para o maior campo magnético por perto. Na verdade, bússolas não apontam para o Polo Norte. Elas apontam para um pedaço de rocha a oeste da ilha Ellesmere, perto do Canadá. Esse é o Polo Norte magnético, mas o Polo Norte não é um ímã. O campo magnético é gerado pelas forças de dentro do planeta. Campos magnéticos são gerados por correntes em movimento e a Terra é uma grande corrente em movimento. A Terra gira e o interior dela é derretido e líquido. É como essa taça de vinho. Quando eu giro, ele faz um movimento organizado e chega à beira da taça. É exatamente isso que acontece dentro do núcleo da Terra. Ferro derretido no núcleo gira e gera o campo magnético. Nosso planeta é um dínamo. Um aparelho que transfere energia mecânica para energia magnética. Dínamos. Existe um na Terra, um no Sol e um na minha bicicleta. Como podem ver, quando a roda gira, ela gira o eixo desse dínamo. Há ímãs presos nos eixos. Os ímãs giram, há um rolo de fios enrolados nele, e esse ímã girando cria um campo elétrico e uma corrente por esse fio, e ela chega até essa luz. E enquanto giro os pedais, você vê ele converter energia cinética em energia elétrica e em luz. O segredo de um dínamo é o movimento. O fluido em movimento pode criar energia eletromagnética como um pneu de bicicleta se movendo. Na verdade, o fluido cria a força magnética mais poderosa do planeta no dínamo, que é o núcleo da Terra. Mas há um problema nesse dínamo antigo. Ele pode parar ou mudar de direção. O campo magnético da Terra não é estável, estático. Ele muda muito com o tempo. Como o vinho numa taça, o dínamo magnético da Terra pode mudar de direção. Os polos norte e sul podem literalmente virar. O que faz exatamente com que os polos se invertam não é totalmente compreendido. Só sabemos que isso acontece. Sabemos que a direção dos polos magnéticos da Terra muda em algumas centenas de milhares de anos. Núcleos de gelo e a geologia das profundezas do mar revelam evidências de que há 780 mil anos, as bússolas apontariam para o sul. 50 mil anos antes disso, uma bússola apontaria para o norte. É um padrão recorrente em nosso planeta e pode acontecer novamente.
É quase certo que o campo magnético da Terra vai mudar de direção de novo, mas não sabemos quando. Na verdade, a última inversão magnética foi há 780 mil anos. O que é mais tempo que a média de inversão de campos, então, de certo modo, já passamos da hora de uma inversão. Ninguém tem certeza de como uma inversão de polos afetaria a vida humana. Bússolas vão apontar para o sul. As migrações de aves podem parar. A navegação por GPS vai ser afetada. Mas há uma consequência mais perturbadora. Uma inversão de polos pode significar um período de campo magnético enfraquecido ou ausente no planeta. O problema é que o campo magnético, quando enfraquece, não funciona mais como escudo contra a radiação de partículas do Sol. Imagine a Terra como um globo com um escudo de vidro blindado. Só que agora que o escudo enfraqueceu, uma forte explosão do Sol pode causar danos imensos. Quando a esperada inversão de polos acontecer, a magnetosfera protetora da Terra pode desaparecer, deixando todo o planeta vulnerável a fatais tempestades magnéticas do Sol. Todos os domingos, as profecias do Apocalipse preparam você para o pior. Nostradamus não viu o fim dos tempos, mas viu o fim do mundo. Um grupo de especialistas reconstrói a história. Fazendo uma pesquisa, a gente vê que há muito o que aprender sobre Tutankhamon. Ele não era apenas um cara dentro de um caixão. E arquivos extraterrestres comprometedores serão revelados. Acho que é hora de abrir os livros sobre questões que ficaram no escuro, porque o povo americano, francamente, pode lidar com a verdade. Surpreenda-se todos os domingos. No H2, muito mais história. Preparar para tanta tecnologia. Mitsubishi New Outlander 2016. Eu tô fora. Eles sabem que depois de ganhar o leilão, tem que fazer a entrega no melhor tempo. Tudo que importa agora é a gente entregar essa carga em St. Louis no prazo. Chegar com a carga intacta. E se não chegarem ou chegarem quebrados, talvez ela não te pague. E o mais importante, ganhar muito dinheiro. Obrigado mesmo. Valeu. Guerra de entregas. Não há carga mais pesada do que uma entrega perdida. Toda quarta, às 10, no A&E. Nunca foi revelado que Betsy Ross não foi quem desenhou a bandeira de listras com as estrelas. Muitos pensam que a Batalha do Álamo foi repentina, mas na verdade demorou semanas. E que em 1942, o governo dos Estados Unidos retirou do Havaí todo o seu dinheiro para se prevenir contra uma invasão japonesa. 10 coisas que você precisa saber. Quinta, às 10 da noite, no H2. Muito mais história. Na Casa Branca tem 132 salas, 35 banheiros, 28 lareiras, 16 quartos, 8 escadas, 3 elevadores e 3 cozinhas. Decorou? Tem mais. George Washington nunca morou lá, pois renunciou ao cargo em 1797, 2 anos antes do fim de sua construção. John F. Kennedy foi o primeiro presidente a ter um fotógrafo oficial da Casa Branca. E se fosse vendida, ela custaria 110 milhões de dólares. A Casa Branca é desconhecida. Esta segunda, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Bem-vindo ao H2, o lugar onde a informação se transforma no melhor do entretenimento. Mais conteúdo para todos os gostos. Mais entretenimento inteligente para uma audiência que quer sempre mais.
Mais para descobrir, mais para explorar, mais para saber. H2 é muito mais história. Há algo no fundo do nosso cérebro, na maneira como a espiritualidade toca nossa consciência. Einstein usou uma linguagem religiosa o tempo todo. Ele não acreditava em um Deus consciente, que era separado do mundo físico. Mas ele pensou nas leis fundamentais da física como os pensamentos de Deus. Mas eu acho que o único modo de provar se Deus existe ou não é só através da ciência, mas pela perspectiva religiosa e espiritual, assim como pela perspectiva empírica da ciência. Provando a existência de Deus. Terça, às 8 da noite. No H2. Muito mais história. Tempestades magnéticas solares são uma ameaça perturbadora à vida em nosso planeta. Na superfície do Sol, uma chama começa a ferver, borbulhar e depois explode. É uma explosão terrível na superfície do Sol. E você tem uma imensa tempestade, uma ejeção de massa coronal. Essas partículas ionizadas voam do Sol em velocidades extremas. Essas são imagens sem precedentes do novo satélite da NASA chamado de SDO, Observatório da Dinâmica Solar. Nunca antes a humanidade olhou tão de perto essa estrela próxima. A grande diferença entre esse observatório e os outros é que olhamos o Sol todo, o tempo inteiro. Antes olhávamos pequenas áreas, não o disco inteiro. Lançado em fevereiro de 2010, o SDO mede magnetismo, raios ultravioletas e até o interior do Sol. Ele já enviou imagens nunca antes vistas de erupções solares, chuvas magnéticas e de tsunamis que atingem a superfície do Sol. É como ter um gravador de DVD. Você pode voltar, você pode pegar a parte interessante e reprisar. Então vamos ver relações que nunca vimos antes. Uma das relações mais importantes é que toda atividade solar é basicamente atividade magnética. O segredo para entender a variação do Sol é o magnetismo. Vemos manchas solares, vemos filamentos, vemos explosões. Vemos as ejeções de massa coronal, grandes explosões de materiais no espaço. A única maneira de entender como tudo isso se relaciona é pelo campo magnético. O magnetismo do Sol é criado pelo movimento do plasma superaquecido enquanto ele passa por sua superfície. Uma maneira de gerar magnetismo é pela corrente em movimento. Então, qualquer carga que flua e se mova vai gerar um campo magnético. O Sol é uma grande concentração de fluxo e movimento de cargas. Um dos fenômenos magnéticos que pode ser visto da Terra é uma mancha solar. Se você olhar o Sol e vir uma mancha solar, ela parece uma mancha negra. O que acontece é que o campo magnético girou em si mesmo, de certa forma. Parece quando você abre o ralo de uma banheira e a água desce em espiral. Você cria um tornado, um vórtex, na superfície do Sol. E tem campos magnéticos extremamente fortes lá. Uma mancha solar pode levar a algo bem mais dramático. Uma erupção solar. Há explosões no Sol que chamamos de erupções solares. Erupções solares podem ser bem pequenas, o que seria do tamanho de uma bomba atômica. Ou podem ser como 1 bilhão de bombas atômicas, todas acontecendo ao mesmo tempo. Erupções solares se estendem a milhões de quilômetros acima da superfície do Sol. Essas tempestades magnéticas são mais que simples dados astronômicos curiosos. O campo magnético do Sol cria uma atmosfera dinâmica e em constante mudança em todo o sistema solar. Ela chegou a ser chamada de meteorologia do espaço. A meteorologia do espaço é a ideia de que as coisas que mudam no espaço
podem ter efeitos em nós aqui na Terra. E como medimos isso? Como aprendemos a prever isso? A meteorologia do espaço pode afetar os satélites em torno da Terra. Raios-X poderosos de uma erupção solar podem causar milhões de dólares em prejuízos nas comunicações e na navegação de satélites. Astronautas em ônibus espaciais e em estações espaciais têm que saber das previsões da meteorologia do espaço para evitar radiações fatais durante um passeio espacial. Esses são os problemas que o Observatório da Dinâmica Solar deve prever. Prever a meteorologia espacial é um dos grandes desafios. Queremos aprender a fazer isso melhor. A maioria de nós não confia muito em previsões meteorológicas, confia pouco, mas não muito. Estamos longe disso. Não estamos nem perto de conseguir fazer isso com a meteorologia do espaço. Há padrões regulares para a meteorologia do espaço? Era exatamente isso que Benjamin E. de Cleveland, Ohio, queria perguntar ao universo. Pergunte ao universo. Benjamin nos perguntou por e-mail. A ciência pode prever erupções solares e ejeções de massa coronal antes delas acontecerem? Pergunta interessante, Benjamin. Adoraríamos poder prever exatamente quando uma ejeção de massa coronal gigante vai ocorrer. Acontece que a cada 11 anos, há um pico no número de manchas solares, ejeções de massa coronal, erupções solares e atividades associadas. Podemos prever quando isso vai ocorrer. No entanto, não podemos prever quando um grupo de manchas solares ou ejeção de massa coronal em particular vai ocorrer. Pergunte ao universo. Os exemplos mais fortes da meteorologia do espaço são as ejeções de massa coronal. Elas são relacionadas ao ciclo solar e têm seu pico durante o máximo solar, com 2 ou 3 por dia. Elas começam com lindas tempestades solares testemunhadas pelo Observatório da Dinâmica Solar em todas as cores. Um furacão de campos magnéticos cresce e gira, enviando arcos e fumaça de plasma em chamas milhares de quilômetros por cima da superfície do Sol. Às vezes, essas estruturas ficam estáveis por dias ou até semanas seguidas. E aí algo acontece que desencadeia uma liberação da ejeção de massa coronal. E, de repente, uma parte se ergue. E depois há uma imensa elevação e ela vai para o espaço. A explosão gigante de plasma carregado segue em direção ao nosso planeta, onde geralmente flui intacta em torno de nossa magnetosfera. Mas há um problema com o campo magnético da Terra. Ele começa a mudar. E a pior situação possível no futuro da Terra seria ficar como a superfície fria e morta de Marte. Esta noite, em Maravilhas Modernas, cozinha sobre rodas. Esse é o pedido. Muito obrigada. De nada. Obras-primas da engenharia. Como o caminhão se move e chacoalha nas pistas, temos de deixá-lo rígido e estruturalmente seguro o suficiente para ele não desmontar. Uma opção muito além do convencional. Nunca pensei que eu compraria comida de um porco gigante. Maravilhas Modernas. Esta noite, às 9. No H2. Muito mais história. Aí, Marcos. Muito bom. Mas vamos dividir esses salgadinhos de forma igualitária. Hein, Descartes? Pode ser, mas esse salgadinho não pensa. Logo, ele não existe. O que você acha disso, hein, Nietzschezinho? Eu não gosto de salgadinho, nem de pôquer, nem de vocês e nem da humanidade. E eu odeio que me chamem de Nietzschezinho. All in. Seja íntimo dos grandes pensadores. Os maiores filósofos da humanidade estão na coleção Folha Grandes Nomes do Pensamento. Todo domingo, um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Pra minha sorte, tenho a melhor equipe do mundo. O Tom esculpe e reconstrói o passado, parte por parte. O Tom pode esculpir qualquer coisa. E conhecimento útil esse cara tem bastante. É o detalhe que simboliza o relacionamento que o Tanque tinha com o pai. Nenhum trabalho é grande demais. Nenhum detalhe é pequeno demais. Eles reconstroem a história a cada exposição.
Homens do Museu, nova série. Quarta, às 9 da noite. No H2, muito mais história. O fim do mundo não depende mais só das profecias. A falta de recursos naturais e a queda de impérios financeiros são as principais ameaças das grandes potências. O mundo está ficando sem água muito rapidamente e a população está proliferando. O consumo está proliferando e as fontes de água estão encolhendo. O futuro terá uma cara muito diferente do que o passado, antes de qualquer coisa, porque a economia mundial não continuará mais a crescer. E você ainda acredita que existe saída? Profetas da Maldição. Esta segunda, às 10 da noite. No H2, muito mais história. Tempestades magnéticas poderiam dar um basta na civilização se não fosse pela força protetora da magnetosfera de nosso planeta. Se a Terra tem um campo magnético, outros planetas também têm? É uma questão vital, de acordo com a NASA. Porque as propriedades magnéticas de outros planetas podem revelar o futuro da Terra. 1, 0... Lançar! Foi lançado! Só com o início dos programas espaciais nos anos de 1960 pudemos detectar os campos magnéticos de outros planetas. E as descobertas são surpreendentes. Todos os 4 planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos geram ativamente campos magnéticos hoje. O campo magnético de Júpiter é o mais forte no sistema solar. Sua superfície tem em torno de 10 vezes a força do campo da Terra. O campo magnético de Júpiter se estende por mais de 6 milhões e 500 mil quilômetros de sua superfície e tem a mesma função do campo da Terra. Vemos a aurora boreal em Júpiter e Saturno, com exatamente a mesma interação que temos na aurora boreal da Terra. As partículas do Sol ficam concentradas nos polos desses planetas através de suas magnetosferas e elas acendem a atmosfera como fazem na Terra. Mas mais perto do Sol, os campos planetários são misteriosamente menos comuns. Mercúrio tem uma magnetosfera muito fraca, por volta de 1% da Terra. Vênus tem praticamente nenhuma. E a mais misteriosa de todas é a do planeta vermelho, Marte. No fim dos anos 90, a sonda da Mars Global Surveyor, que estava em órbita em torno de Marte, tinha um magnetômetro a bordo. O magnetômetro descobriu que Marte não tem um campo magnético global. Mas a Mars Surveyor descobriu evidências de pequenos campos magnéticos espalhados pela superfície do planeta. A NASA acreditava que fosse paleomagnetismo, um remanescente de um período há bilhões de anos. Marte um dia teve um campo magnético parecido com o da Terra? Se teve, o que aconteceu com ele? Felizmente, não precisamos ir até o planeta vermelho investigar, porque pedaços de Marte já estão aqui. Nós temos amostras, rochas de Marte, são meteoritos. Eles foram expulsos de Marte pelo impacto de um asteroide ou de um cometa há milhões de anos. Essas rochas vagaram no espaço e depois algumas delas aterrissaram na Terra ao acaso. Um desses meteoritos marcianos é famoso. O ALH 84001. Alguns cientistas sugerem que ele contém restos de formas de vida antigas de Marte. Sendo isso verdade ou não, esse pedaço de rocha pode responder à questão do magnetismo marciano. A ALH 84001 é a rocha mais antiga conhecida de qualquer planeta e é uma história única de Marte. Ela passou pela história mais antiga do planeta. Então, essa amostra tem todos os tipos de registros fascinantes.
O microscópio quântico de supercondutividade, ou SQUID, é um dos aparelhos de detecção magnética mais sensíveis da Terra. O meteorito marciano mostra resultados impressionantes sob as lentes do SQUID. Mostramos que essa rocha é magnetizada. E o magnetismo, o paleomagnetismo, foi precisamente datado em torno de 4 bilhões de anos. Abaixo da superfície do meteorito há o registro antigo da magnetosfera de Marte. 4 bilhões de anos atrás, um forte campo magnético foi gerado por magma incandescente no núcleo do planeta. A Marte magnética antiga era um lugar fundamentalmente diferente do que vemos hoje. A atmosfera que imaginamos para aquela época era bem mais densa do que a de hoje. Provavelmente havia água fluindo na superfície. As temperaturas eram mais quentes, então era bem parecida com a da Terra. Então, misteriosamente, Marte morreu. As temperaturas caíram. A água sumiu. A atmosfera desapareceu. O que aconteceu? O campo magnético de Marte morreu em torno de 4,1 bilhões de anos atrás. O que é fascinante nisso tudo é que esse evento parece coincidir com um período no tempo em que Marte começou a mudar de um estado quente e úmido para sua condição fria e seca atual. Uma hipótese para a atmosfera de Marte ter desaparecido é por ela não ter uma magnetosfera para protegê-la. Então, o vento solar arrancou constantemente partes da atmosfera do planeta. Sem a armadura magnética, uma ejeção de massa coronal bombardeou a superfície de Marte. Um furacão magnético que destruiu a atmosfera do planeta. De repente, a atmosfera perdeu grandes quantidades de gases, como o oxigênio, o argônio e o nitrogênio. A atmosfera ficou mais fina com o tempo. A água em estado líquido deixou de ser estável na superfície e Marte entrou em uma estase fria e seca. Isso poderia acontecer com a Terra? Certamente, em algum ponto, o campo magnético da Terra vai desligar. Mas falta muito para isso. Uma questão mais imediata é quando o campo magnético da Terra vai inverter. Como vimos antes, nosso planeta inverte seu campo a cada centenas de milhares de anos. E já passamos dessa hora. Quando o campo magnético da Terra inverter, o processo pode deixar a Terra sem uma magnetosfera protetora por um período de dias ou até mais. Isso pode levar a uma possibilidade muito real da situação de Marte. Vamos viver tempestades magnéticas como nunca vivemos na civilização moderna. Mas não precisamos de uma inversão planetária para o caos. Especialistas dizem que toda a nossa sociedade pode ser destruída por uma tempestade magnética. O desastre planetário pode ser evitado, mas providências devem ser tomadas logo, e o tempo segue em direção ao apocalipse magnético. Todos os domingos, as profecias do Apocalipse preparam você para o pior. Nostradamus não viu o fim dos tempos, mas viu o fim do mundo. Um grupo de especialistas reconstrói a história. Fazendo uma pesquisa, a gente vê que há muito o que aprender sobre Tutankhamon. Ele não era apenas um cara dentro de um caixão. E arquivos extraterrestres comprometedores serão revelados. Acho que é hora de abrir os livros sobre questões que ficaram no escuro, porque o povo americano fica... Projetos de mudanças dessas redes. Ainda estamos no início das tentativas de entender como fortalecer as infraestruturas contra isso. O poder apocalíptico de uma tempestade magnética revela o quanto o magnetismo é essencial em nossas vidas e no próprio universo. O eletromagnetismo é a coisa mais importante que você pode ver durante nossas vidas diárias.
Acho que as pessoas não pensam no magnetismo porque é como um peixe na água que não pensa sobre a água. Ela está em toda parte, ela une tudo. Une a atmosfera, o ato de respirar, o ato de ver, são interações eletromagnéticas. O magnetismo é uma força simples. Uma das 4 forças mais básicas do universo. Ele pode virar brincadeira de criança. Ele une nossas moléculas. E, com sorte, ele protege nosso planeta dos enormes poderes do Sol. Para os habitantes da Terra, é uma das forças mais desconsideradas do nosso universo, já que o magnetismo nos dá e pode nos tirar tudo.